Fala, meus amigos e minhas amigas. A Romênia é o país mais louco da Europa. Sim. Guia-me por aí. Vamos ver. Inscrever no canal do Caba. Amigas, estamos aqui hoje na Romênia e olha, vou falar para vocês. Quando a gente pensa Romênia, eu tenho certeza que a primeira coisa que vem na cabeça dos senhores e das senhoras é Conde Drácula, Isso. Transilvânia. Isso. Mas a real é que esse país ele é muito mais bizarro do que você está imaginando. Aqui, bruxa tem sindicato, urso anda na rua como se não fosse nada. Olha, eu separei as 10 coisas mais bizarras que eu descobri sobre esse país ao longo do meu quase um mês aqui e eu tenho certeza que alguma delas vai deixar vocês absolutamente chocados. Eu diria marcha na boneca, mas como estamos na Romênia, eu direi Haisa Merchant! E aí, Luke? Bom, já vamos começar dizendo o seguinte, essa é uma das principais igrejas góticas aqui da Europa, conhecida como Igreja Negra. Gótica? Eu vim aqui só para dizer para vocês que desde 2011, bruxa é uma profissão que é legal, registrada no livro de profissões daqui da Romênia. Hoje existem cerca de 4.000 bruxas registradas no país. Muitas delas têm raiz cigana e combinam rituais pagãos com espiritualidade ortodoxa, que é muito forte aqui no país. Elas atendem e fazem todos os tipos de magia, amor, dinheiro, saúde e até mesmo já chegaram a fazer feitiços em políticos. Caralho, é bravo. Tá. E algumas delas têm até quanto que elas cobram aí e buscam fazer reconhecimento na luta dos Nacional? direitos delas, já que elas têm que pagar 16% de imposto. É como se você encontrasse uma cartomante de vassoura e CNPJ aqui da Romênia. Caralho. É, meus amigos, aqui na Romênia, bruxa deixou de ser lenda e virou profissão de verdade com obrigações fiscais. É mole? Você sabia que a língua mais parecida com o latim não é o italiano, não é o francês e nem o espanhol, é o romeno? Uau! Uau! Sim, meus amigos, a língua que mais manteve as raízes gramaticalmente e tanto na forma de falar, de todas com o latim, é o romeno. E sabe o que é o mais legal de todos? Eles gostam de se considerar latinos, mas latinos mesmo. E eu já até falei com algumas pessoas, não, que eu sou do Brasil, e eu achei surpreendente que eles sabem que a gente fala português. Não é algo muito comum desse lado do mundo. Às vezes eles acham que a gente fala, por exemplo, espanhol. E já tiveram algumas vezes que eu cheguei e falei assim, não, eu sou do Brasil. Ah, você fala português? A gente se entende, a gente é latino. Eu achei demais. E o mais doido, quando você lê romeno, parece que tá lendo um português com sotaque. Olha só essas palavras. Família, universitate, important, animal. Então assim, o romeno é parecido. Agora, quando o assunto é escutar, já é outra história. O som do romeno mistura um pouco de italiano com russo, com um sotaque meio duro, quase balcânico, sabe? Vai morar na Romênia, Tati? A rua mais estreita da Europa? Caralho. Essa daqui é bizarra. Se liga só. Nós vamos, meus amigos, entrar neste exato momento na rua mais estreita de toda a Europa. Isso daqui é uma rua que ela mede entre 1,10 m e 1,80 m aqui, ó. Eu tô com a minha mão na parede e eu não consigo esticar os dois braços. Olha pra vocês verem. Então, eu acho interessante porque é uma rua super antiga e que ela servia como acesso para bombeiros e outras pessoas, digamos, cortarem a cidade mais rápido. É porque antigamente era muito comum aqui na época medieval, incêndio, esse tipo de parada. Hoje em dia é mais do que tudo uma atração turística. E todo mundo deixa aqui, ó, a marca, o grafite, o picho. Então,
Essa eu não tinha ideia antes de vir pra cá. Aqui na Romênia, em especial nessa região de Brașov, os ursos são quase como pets. E eu explico por quê. Essa região específica, ela é cercada de muitas montanhas. E o avistamento de ursos aqui na cidade, tipo, cruzando rua, cruzando avenida, é algo que é muito comum e que infelizmente já foi até um problema para a cidade, porque já nos últimos anos, né, para ser mais exato, nos últimos 50 anos, mais de 26 pessoas foram mortas por causa de terem cruzado o caminho com ursos. É um problema, é uma máquina tanto de matar que o bicho, cara. A própria prefeitura permitiu a caça de ursos, né? Até 480 ursos podem ser caçados por ano aqui na Romênia. E isso acontece porque a população de ursos aqui nesse país é a maior de toda a Europa. Então, é um dilema, né? Você parar pra pensar, querendo ou não, quem tá usando o espaço de quem? Nós, os deles, ou deles, os das pessoas? Pensar. E já que a gente tá falando de curiosidade, aqui vai uma que pra mim é difícil de acreditar. Tem gente que prefere gastar R$50. Agora vamos voltar pro vídeo. Passamos ad. O prédio mais pesado do mundo é esse aqui atrás de mim e ele fica em Bucareste. E o nome desse prédio gigantesco poderia muito bem ser Palácio do Ego. Ele foi idealizado por Nicolae Ceausescu, o ditador comunista que governou a Romênia com mão de ferro por décadas. Para construí-lo, para vocês terem uma ideia, mais de um quarto do centro histórico da cidade foi demolido, incluindo hospitais e igrejas. Isso tudo em nome da modernização comunista. Cerca de 40 mil pessoas foram realocadas à força. Sendo que a construção começou de fato em 1984 e exigiu o trabalho de mais de 20 mil operários e 700 arquitetos, que funcionava 24 horas por dia. Estima-se que mais de 10 mil operários acabaram perdendo a vida nessa obra. Caralho. Mas, infelizmente, o número é incerto, já que os dados eram controlados pelo governo. E o ditador, óbvio, nem chegou a ver a obra ser terminada, já que ele foi assassinado pela revolução do país antes disso. A obra foi continuada e hoje o prédio abriga o Parlamento Romano, museus e também algumas salas de eventos. Mas só para vocês terem algumas ideias de alguns dados, são 365 mil metros quadrados de área construída, mais de 1.100 quartos, dos quais menos da metade é utilizado, escadas, colunas e pisos inteiros feitos em mármore extraídos da Transilvânia. E estima-se que o custo da obra é o equivalente a 3,3 bilhões de euros hoje. Você tá maluco, cara. Enquanto o povo romênio vivia na miséria, com racionamento de comida, energia e gás. Hoje, o prédio é ao mesmo tempo um símbolo de grandeza arquitetônica, mas também do absurdo autoritário. A mesma coisa, tu vai ver a mesma coisa, né? Não, guarda devidas proporções. Mas como eram os candangos lá na construção de Brasília. Porra, vou fazer aquelas merda, aqueles elefantes brancos, aquelas porcaria lá. Pô, os caras morriam, viviam uma vida de merda, numa promessa de conseguir um espaço, um terreninho ali perto da capital do Brasil para ter uma vida melhor, mas aí tu vai ver as regiões onde esses candangos foram morar, muitos deles hoje essas regiões são perigosas, como Ceilândia e tal. Mas sempre quando o Estado decide fazer coisa megalomaníaca, ele dá um jeito de desgraçar a vida da população para finalizar essas bostas. Como os estádios da Copa também, aquelas porcaria lá. Meus amigos, aqui na Romênia, o dinheiro deles é feito de plástico, ou melhor dizendo, polímero, que é esse material aqui que é simplesmente resistente a
máquina de lavar, água e principalmente ao rasgo. Olha só pra vocês verem. Olha só a força que eu tô fazendo. Mano, olha a minha unha aqui. Simplesmente, dinheiro não rasga. Dinheiro dos caras não rasga. Meus amigos, e apesar deles serem um dos países que tem o super dinheiro resistente a tudo, ele não vale tanto. Teve no Brasil, né, a nota de R$10 que era feita de polímero. Não sei se era necessariamente o mesmo material, mas também era feito de plástico e tal. E o Léo. O nome de dinheiro é Léo? Léo. Mas não vingou, cara. Eu achava legal aquela nota de R$10 de plástico. A Romênia é um dos poucos países na Europa que não usa o euro. Aqui, 1 euro igual a 5 lei, que é a moeda usada no país. E outros países que também usam esse tipo de papel diferente, por exemplo, a Austrália. A Austrália, inclusive, foi o primeiro, Reino Unido e Canadá. O Brasil, enquanto isso, a gente usa uma mistura de papel de algodão com também algumas fibras, mas aqui é o papel resistente à bomba atômica. Uma loucura. Nossa. Funeral de boneco. Ih, chegou uma parte bizarra do boneco. Na Romênia existem vilarejos no qual eles fazem enterros para bonecos. Não conta isso pra ninguém que gosta de bebê reborn, por favor. Vai que a moda pega. Brincadeiras à parte, esse é um ritual que se chama Kaloyan e mistura um pouco das tradições pagãs com também tradições cristãs, especialmente no sul aqui do país. E para vocês terem uma ideia, o lance é o seguinte, né? As crianças preparam, elas criam os bonecos feitos de barro, feitos de palha, e as pessoas, né, os adultos, são responsáveis por enterrar aqueles bonecos. Isso é mais do que tudo um ritual feito para expulsar o mal. Então, as comunidades, elas acreditam que os pecados, todas as coisas ruins que estão envolvendo ou aquela família ou aquela comunidade vão ser colocadas no boneco, e aí durante uma caminhada, uma procissão, toda a vila caminha e leva os bonecos enterrados, né, dentro dos seus próprios caixões, e aí eles ou enterram ou jogam no lago. Não sei qual que é o fim que eles dão para esses bonecos, mas talvez tenha sido. É uma parada um pouco louca, né? Como que cada cultura trata, bem provável, de certa Simão, forma, certos costumes. Por exemplo, né, no vídeo da Indonésia, no qual eu mostrei a comunidade Toraja, eles criam os bonecos, mas por uma razão completamente diferente. Os bonecos são para a realeza, são como se fosse ali algo, realmente um presente para lembrar aquelas pessoas que foram importantes para a comunidade. Nesse caso aqui, a pegada é diferente. A mais bonita do mundo. Valeu. Essa é uma boa para quem gosta de viajar na estrada. A estrada mais bonita do mundo é aqui na Romênia, a famosa Transfarran. Caralho. A Transfarran corta os Montes Cárpatos, atravessando o coração da Romênia a mais de 2.000 metros de altitude. Ela foi construída lá para os anos 70 por ordem do ditador Nicolae Ceausescu e logo depois que a Tchecoslováquia foi invadida pela União Soviética. E a ideia era muito simples, ou pelo menos parecia, era criar uma rota estratégica que ligasse o norte do país ao sul em caso de uma invasão. E o resultado? Uma das obras mais absurdas da época. Foram 90 quilômetros de curvas esculpidas na montanha, com trechos que chegam a 9% de inclinação. Caraca. O que significa subir 9 metros a cada 100. A estrada passa por túneis e barragens gigantescas, e algumas paisagens que realmente parecem ter saído de um filme. E o mais curioso de tudo é que, ironicamente, ela nunca teve um uso real militar. Hoje ela é tida como a estrada mais bonita do mundo, a mais cênica da Europa, com o famoso Lago Balea, lá no topo. E praticamente só dá para passar por ela no verão, entre junho e outubro, já que no resto do ano fica tudo coberto de neve. Porra, a estrada aqui só dá para usar metade do ano.
Os ciganos ou romanes são um povo de origem da Índia que se espalhou por toda a Europa faz muitos séculos. Na Romênia eles formam uma das maiores comunidades do país, uma cultura própria, línguas e tradições. E eles também sofrem muito preconceito. Mas apesar disso, algumas famílias conseguiram enriquecer e hoje eles meio que expressam esse sucesso de um jeito bem peculiar. Em algumas vilas como Bucescu, por exemplo, famílias ciganas milionárias constroem casas que realmente parecem palácios, né, com cúpula dourada, grade de prata, uns estilos absurdos que misturam gótico, indiano, barroco, tudo junto em uma casa só. E são símbolos de status e de orgulho. Várias vezes essas famílias fazem a fortuna, muitas vezes fora da Romênia, e voltam investindo pesado, né, porque antes tinha muita pobreza e agora com alguma graninha eles constroem esse tipo de palácio. E muitas vezes eles são vazios por dentro, mas o importante é meio que mostrar que tem grana, que sabe? Tem dinheiro, né? Então é um visual que chama bastante atenção e é uma característica mesmo do pessoal cigano aqui da Romênia. Tem, Simão. Na Romênia, eles têm uma semana de luto antes da Páscoa. Essa semana é chamada de Saptamana Mare, ou então Semana Grande. Mas a verdade é que essa semana em si, ela está longe de ser de festividades, celebrações. Ela é, na real, marcada por introspecção e silêncio. E muitas famílias, inclusive no interior, optam por apagar as luzes das casas durante a noite e até mesmo tampar os espelhos. Isso em sinal de respeito em relação à morte de Cristo. É muito mais uma época para evitar música, evitar qualquer tipo de celebração e se preparar para a Páscoa que vem aí. É uma mistura de religiosidade profunda com também algumas peculiaridades de tradições que vêm do interior do país. Bom, pessoal, essas foram as principais curiosidades que eu encontrei aqui da Romênia para compartilhar com vocês. E eu acho surreal como é que países que a gente sabe tão pouco sobre, países que são pequenos, ainda assim têm culturas e costumes muito diferentes dos nossos. Eu acho que isso só vem para mostrar que a gente tem que aprender a lidar e principalmente respeitar essas outras culturas que só são diferentes das nossas. Muito obrigado a vocês que já são inscritos no canal. Se você não for inscrito, se inscreve. E por último, mas não menos importante, não esquece de comprar a sua Yo, Adidas Insider. Paga nós, Insider, caralho. Maneiro o vídeo, cara. Legal, Romênia. Eu não conhecia quase nada da Romênia. Eu sabia que na Romênia tinha a comunidade cigana, né? E essa parada aí de eles construírem casas, tipo, sair da Romênia, ir para outros países, voltar para a Romênia e construírem casas grandes e tal, para aparentar ter dinheiro. Então, tipo, as casas, as mansões são todas bonitas por fora, mas por dentro vazia, sei lá. Eu já tinha visto também. Mas o restante do vídeo muito maneiro, cara. Eu achei maneira a estrada mais bonita do mundo lá, aquele lago, cara. Mas o foda, porra, a estrada tá disponível só por metade do ano, sabe? O resto fica debaixo de gelo. Maneiro pra caramba esse vídeo.